Então, olá, meu nome é Maria Eduarda, eu sou a bolsista desse plano de atividades que se intitulado Escrevendo com a Câmera, análise dos aspectos estéticos, políticos, sociais e culturais no curta-metragem barra documentário Mulheres Proibidas de Amar, produzido por alunos do terceiro período do curso técnico integrado do IFPE Campus Recife, orientada pela professora doutora Divânia Maria, e hoje eu vim apresentar aqui o relatório final dessa pesquisa. Então, começando pela introdução, ela nos mostra que para realizar a análise desse documentário, foi preciso separar em aspectos internos e externos do filme. E tivemos que desconstruir eles em cenas, planos e também em som, para poder posteriormente compreender a obra por completo. A parte externa consistiu em analisar as obras românticas e a pesquisa bibliográfica. Essas obras românticas foram A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, publicada em 1848, que conta a história da cortesã Marguerite Gautier, em meados do século XIX, em Paris. A segunda é Lucília, de José de Alencar, publicada em 1862. A narrativa se passa no Rio de Janeiro e é narrada por Paulo, personagem que vive um romance com Lúcia, e também o documentário Mulheres Proibidas de Amar, uma análise das relações entre a arte e a vida, que traz entrevista com 3 prostitutas da cidade do Recife, procurando compreender o que é ser prostituta na contemporaneidade. E agora, os objetivos propostos e cumpridos no plano de atividades foram analisar de que maneira os elementos das narrativas literárias foram traduzidos ou dilatados no documentário, identificar os aspectos que aproximam ou distanciam os profissionais do sexo do século XXI com as personagens de Dumas Filho e Alencar. A análise interna e externa do documentário, analisar também as falas das mulheres presentes nesse documentário e verificar, por fim, como esse novo texto artístico contribui para estimular o debate acerca de temas tabu que se fazem presentes até os dias de hoje. Então, como revisando da literatura, eu trouxe as obras, as mais relevantes, porque foram muitas. A Dama das Camélias, que é de Alexandre Dumas Filho, e Lucília de Alencar, que foi que embasou o documentário, que é a análise desse projeto. É o objeto de análise desse projeto. Também trouxe Manuela Pena Fria, que foi muito importante para nos ajudar a pensar a análise do documentário. Rousseau também que nos ajudou a ver a prostituição durante a Idade Média e vários períodos da história, e também falou sobre a importância do bordel. E Cadê Martori, que falou também, nos ajudou a pensar sobre essa dicotomia que existe entre a mulher santa e sexuada e a que se dirige apenas ao desejo, que seria a mulher satânica, que é considerada a prostituta. Então, para cumprirmos, já na metodologia, para cumprirmos os objetivos que já citamos, lemos artigos, teses, dissertações e também assistimos a outros documentários. Também fizemos a releitura dos textos que compõem o corpus dessa pesquisa para compreender a história da prostituição e como esse tema foi e tem sido ainda tratado durante os mais variados períodos da história. Relacionamos essas leituras com as falas das entrevistadas e também percebemos se essas falas foram traduzidas ou dilatadas no documentário. E também percebemos se essas mulheres estavam mais distantes ou mais próximas das personagens literárias, traçando paralelos assim entre as falas das entrevistadas e as protagonistas das obras citadas. Então, isso também nos ajudou a pensar que não interessava a veracidade da história, e sim a verdade da filmagem. Na contramão, Dumas Filho faz questão de afirmar que a sua história é totalmente verídica. Passamos a não nos preocuparmos com a genuinidade dessa narrativa, e sim apenas a maneira que ela foi reproduzida. Partindo para os resultados e discussões, ela foi dividida em 2 momentos, então eu vou começar com a análise das obras literárias. Que o documentário, como vocês já sabem, teve como base A Dama das Camélias, de Dumas Filho, e Lucília de José de Alencar. A primeira narrativa apresenta Marguerite, uma cortesã francesa que encontrou seu verdadeiro amor na pessoa de Armando Duval. Mas a sua conversão ocorre apenas no seu leito de morte, quando ela recebeu a extrema-unção e o padre diz que ela viveu como pecadora, mas morrerá como cristã. Já o segundo romance traz como personagem principal Lúcia, que é considerada franca e imprudente, uma mulher bonita, mas não uma senhora, revelando assim o preconceito da sociedade carioca em meados do século XIX. E o que ocorreu com Marguerite também ocorreu com Lúcia, que não teve salvação enquanto estava em vida, quando estava viva, e que só a morte foi a redentora de seus pecados, como ela diz, Paulo a purificou. E também vale ressaltar a importância do local de trabalho dessas mulheres, porque é considerado para manter a ordem e suprir as necessidades masculinas, já que elas fazem os desejos desses homens, enquanto as mulheres boas serviam apenas para papéis de esposas, cujos modos divergem do de uma prostituta. Em A Dama das Camélias, um amigo de Armando Duval diz que não é preciso cerimônias com a cortesã, e em Lucília, um amigo de Paulo diz: diga-se Lúcifer ao invés de Lúcia. Percebemos também essa semelhança entre o universo da prostituição, sempre ambientado como um ambiente profano, da luxúria,
de acordo com a sociedade e dogmas religiosos. E, segundo Cadê Martori, vai sempre existir essa dicotomia nos textos românticos. A mulher santa e digna de amor, que sempre vai ser a mãe, a irmã, qualquer mulher que possa ser semelhada a essa, e a mulher satânica, a que se dirige apenas o desejo. E eu vou falar agora uma diferença e mais uma semelhança entre essas obras. A diferença é que Armande não hesita em momento algum assumir seu amor publicamente em uma união com Marguerite. Ao contrário, Paulo e Lúcia nunca assumem sua relação abertamente. E também, em ambos os romances, agora semelhança, o corpo social trata a cortesã como objeto e que ela não pode se dar a quem quiser, porque ela vai estar sempre destinada a ser um objeto que, quando envelhecida, ela será jogada fora. Agora eu vou para a análise do documentário. Então, ele teve como temática principal o documentário a vida das prostitutas da cidade do Recife. Como já citei, foram 3 entrevistadas, sendo elas Sandra, de 62 anos, Carminha, com 54 e Regiane, de 52. Ele foi produzido, de um modo geral, a partir de cenas e imagens em primeiro plano, que consistem em mostrar apenas as entrevistadas do busto para cima, e assim a gente percebeu melhor as expressões e sentimentos de cada uma dessas mulheres ao responder as perguntas. Então, separamos algumas perguntas para análise e as respostas nessas perguntas, em certos aspectos, foram parecidas. Por exemplo, quando perguntadas sobre sua infância, como as pessoas veem sua profissão, se as pessoas mais próximas sabem, elas mostram não se importar com as críticas alheias. Como afirma Sandra, abre aspas, só faz criticar e não faz nada por ninguém, fecha aspas. E Regiane afirma, abre aspas, normal, nem ligo, eu vivo às minhas custas, fecha aspas. Elas revelaram assim não se importar com comentários maldosos e se mostraram um pouco parecidas com Marguerite, quando a cortesã francesa diz que quer ser livre para fazer tudo o que lhe agrade. Elas também relataram que algumas moças entram por necessidade e outras por escolha mesmo. E enquanto estão novas, sempre têm clientes, mas quando ficam mais velhas, os caras perdem o interesse. Essa resposta meio que conversa um pouco com o trecho da obra francesa A Dama das Camélias, que quando Dumas Filho, o autor, diz que Deus foi bondoso com Marguerite, pois não permitiu que ela chegasse à velhice, porque essa costuma ser o castigo, pois elas perdem a beleza, o dinheiro e o resto de dignidade que lhes sobra, mostrando assim semelhanças entre o documentário contemporâneo e a obra do cientista. E já para fechar os resultados e discussões, também teve a trilha sonora, que passa no documentário, que é Folhetim, composta por Chico Buarque, que focaliza na figura da prostituta. Logo na primeira estrofe, o lírico diz: sou dessas mulheres, que evidencia certo desprezo pelas prostitutas. Já na segunda, o lírico se esquece de sua condição de prostituta e romantiza a relação, quando diz: em uma pedra falsa, um sonho de valsa ou um corte de cetim, aceitando qualquer mimo que venha do homem amado. E já na última estrofe, a conjunção adversativa mais marca o fim do romance, e antes de ser descartada, ela termina a relação. Já as páginas virada, descartada de meu folhetim. Então, como conclusão, a pesquisa teve o intuito de fazer uma denúncia dos problemas sociais, visto que o gênero documentário ele se dedica a trazer novos olhares para o mundo e também sempre se encontra informação e reformação. E, dessa maneira, o documentário apresentou as falas das entrevistadas sem dilatar ou comprimir a mensagem que elas queriam passar, fazendo apenas a comparação entre o narrativo ficcional e a realidade. Percebemos também que simples conversas não resultarão apenas em simples relatos, porque pode sempre haver algo por trás de toda história, independente do contexto social em que vivem. E que as obras cientistas podem sim se assemelhar em alguns aspectos às histórias contadas pelas prostitutas em pleno século XXI, como percebemos ao longo de toda a apresentação. E que os alunos criadores desse documentário também afirmaram em uma conversa que essa atividade despertou-lhes uma maior vontade de participar das aulas, porque eles se perceberam mais ativos nesse processo de ensino-aprendizado e participaram mais dele. Então, nas referências eu trouxe as obras literárias, como já citei, que é A Dama das Camélias e Lucília. Também trouxe Cadê Martori, porque foi importante entender essa dicotomia que existe a mulher santa sexuada, da mulher considerada satânica. O curta-metragem, que é objeto de análise dessa pesquisa. Manuela Penafria, que ajudou a analisar o documentário, como fazer a análise do documentário, e Rousseau, que nos mostrou a prostituição na Idade Média, como acontecia e como se pensava em certos aspectos. Então, a pesquisa foi essa. Foi um prazer fazer. Aprendi muitas coisas e espero que quem assistiu até o final tenha gostado da apresentação. É isto.